Olá, boas-vindas a esta nossa nova análise. Hoje, a gente preparou um mergulho profundo, estruturado especialmente para o mercado institucional. E, claro, para você que acompanha de perto a resiliência do setor financeiro. O nosso objetivo aqui é conduzir um debate super analítico sobre o desempenho do Banco ABC Brasil ao longo de 2025. Extraindo os dados direto do mais recente relatório anual integrado da instituição, nós vamos desconstruir juntos as métricas financeiras, a expansão calculada de segmentos vitais e toda aquela engenharia de risco que simplesmente garantiu a lucratividade deles num cenário econômico, digamos, altamente restritivo. É literalmente uma aula de gestão corporativa na prática. Bom, vamos direto ao ponto. O pano de fundo de 2025, como a gente sabe, não foi nada simples. Juros altos, crédito bem mais escasso, aquele ambiente de aperto monetário que todo mundo sentiu. E aí, diante disso, dá uma olhada nessa declaração do CEO, o Sérgio Lulia Jacob. Isso não é só uma frase de efeito bonita, tá? É a tese executiva que realmente norteou cada movimento do banco durante o ano inteiro. A estratégia deles foi bem clara: atingir resultados recordes, mas abdicando daquele crescimento a qualquer custo. O foco total esteve na qualidade do crédito e na geração de valor a longo prazo. Eles mitigaram a volatilidade do mercado fazendo escolhas muito, mas muito precisas. E para a gente entender como essa tese funcionou na prática, este é o nosso roteiro rápido de hoje. Vamos passar pela estratégia de crescimento seletivo, desempenho financeiro de 2025, expansão agro e imobiliário, controle de inadimplência, governança ESG e sustentabilidade e, para fechar, as projeções e o futuro da instituição. Parte 2. O desempenho financeiro de 2025. Pensa no marco financeiro formidável. O Banco ABC Brasil superou a barreira de R$ 1 bilhão em lucro líquido recorrente em 2025. 1 bilhão e 2 milhões para ser exato. Isso é um aumento de 3,2% se a gente comparar com 2024. E olha, alcançar esse patamar histórico justamente num ano em que o custo do financiamento corporativo pressionou absurdamente o mercado, isso mostra um alinhamento perfeito entre a originação do crédito e a precificação correta do risco que eles assumiram. Dissecando a anatomia desse resultado, os fundamentos são impressionantes. O ROI, que é o retorno médio sobre o patrimônio líquido, ficou altamente resiliente, cravado ali nos 15,2%. Mas olha só a margem financeira. Ela deu um salto de 6,8%, batendo na casa dos 2,5 bilhões de reais. É o maior patamar histórico do banco. E, em paralelo a isso, a carteira de crédito expandida continua crescendo de forma super constante. Chegou a 54,7 bilhões. É o que a gente chama de crescimento seletivo na sua forma mais pura, sabe? O banco expande onde realmente tem valor e, ao mesmo tempo, defende as suas margens estruturais. Ponto 3. A expansão agro e imobiliário. Para a gente entender de onde exatamente veio esse crescimento todo na carteira, a gente precisa focar nos motores de expansão. E o destaque absoluto vai para o avanço no segmento middle, que cresceu notáveis 15%. E a execução da estratégia setorial deles foi brilhante. A vertical agro, por exemplo, passou a representar impressionantes 24% de todo o portfólio do banco. E o detalhe é que não é só financiar a colheita não. A sacada foi integrar financeiramente toda a cadeia produtiva, do produtor rural e pecuarista até as agroindústrias de cooperativas. Tudo isso com equipes especializadas que hoje estão presentes em 10 estados essenciais para o PIB agrícola do país. Só que essa expansão não aconteceu só porque eles contrataram mais gente para a equipe de vendas. Foi pautada por inovações operacionais na veia. No agro, eles lançaram a averbação em linha de crédito, a famosa ALC. Isso reduz drasticamente os custos financeiros e operacionais para o cliente, porque simplifica muito a parte das garantias. E, ao mesmo tempo, o banco estruturou uma vertical imobiliária 100% dedicada para capturar o bom momento da construção civil, sem contar a forte expansão geográfica estratégica que eles fizeram em direção ao interior de São Paulo e toda a região sul. Basicamente, o banco se posicionou geograficamente com tecnologia de produto exatamente onde a demanda corporativa por especialização é mais alta. 4. Controle de inadimplência. Para o mercado institucional, volume de crédito sem controle absoluto da qualidade do ativo é um risco inaceitável, concorda? Por isso, esse número merece muita atenção: 0,5%. Esse foi o índice de operações com atraso superior a 90 dias lá no final de 2025. É fundamental a gente entender o contraste aqui. No ano em que a economia patinou e o aperto monetário esticou a alavancagem das empresas até o limite no Brasil, o ABC Brasil entregou um índice de inadimplência que é quase irrisório. E claro, isso não é obra do acaso. É o reflexo direto de um aperfeiçoamento gigantesco nos modelos de análise de crédito, usando dados e tecnologia de ponta. E se você quer ver a prudência da administração escancarada, é só olhar para a escalada metódica do índice de cobertura. Essa é aquela relação entre o saldo de provisões e as operações em atraso. Eles começaram o primeiro trimestre com uma cobertura que já era confortável, de 227%.
E aí foram construindo sistematicamente uma verdadeira muralha de provisões ao longo dos meses. O ano fechou com um índice absurdo de 501%. Isso é uma proteção gigantesca para o balanço patrimonial, literalmente blindando os resultados futuros contra qualquer piora macroeconômica que possa aparecer do nada. 5. A governança ESG e sustentabilidade. Agora a gente vai explorar mais um vetor fortíssimo de proteção e de geração de valor: a ótica financeira aplicada à sustentabilidade. A agenda ESG lá dentro do ABC Brasil atua estritamente como um motor central de negócios e mitigador de riscos. Está muito longe de ser só uma jogada de marketing institucional, sabe? Para você ter ideia do tamanho desse impacto, a estratégia está ancorada num volume colossal: 22,3 bilhões de reais em operações atreladas a critérios sustentáveis. É a prova real, empírica, de que governança ambiental e social, quando é bem integrada aos comitês de crédito, se transforma em grandes volumes de negócios. O ponto-chave é entender como essa estratégia toda vira produto rentável e uma gestão de risco impenetrável. Em 2025, eles lançaram de forma pioneira o CDC Carbono Compensado, que é focado em frotas de caminhões, e criaram a mesa de soluções de descarbonização para ajudar os clientes na transição energética. E pelo lado do risco, a aplicação rígida das regras socioambientais no crédito rural fez com que o banco simplesmente declinasse 135 operações. Ou seja, eles preferem abrir mão de faturamento no curtíssimo prazo a colocar um risco socioambiental não precificado para dentro de casa. E quando a gente quebra esses 22 bilhões por setor, fica evidente que o capital está sendo alocado de forma superativa em áreas de altíssima relevância para a economia. A gente vê alocações pesadas em transporte limpo, passando dos 2,5 bilhões, além de muito capital indo para infraestrutura básica e eficiência energética. O dinheiro do banco está fomentando soluções pesadas de impacto real na economia de baixo carbono no Brasil. Tudo isso gerando aqueles spreads alinhados com o retorno que os acionistas exigem. E, finalmente, 6. Projeções e futuro. Mas antes da gente olhar para 2026, é vital confirmar a credibilidade da gestão, certo? E os dados históricos mostram um alinhamento simplesmente cirúrgico entre o que eles prometeram e o que entregaram. O guidance para a carteira de crédito em 2025 era crescer entre 1% e 4%. O banco entregou exatamente 3%. As despesas e o índice de eficiência também cravaram dentro das faixas projetadas. Entregar com essa precisão o que foi projetado, ainda mais no mercado emergente turbulento como o nosso, é o que constrói uma base sólida de confiança com o investidor. Então, com essa credibilidade em alta, o horizonte estratégico para frente fica bem mais dinâmico. As metas para o guidance de 2026 mostram um apetite bem maior pelo crescimento, agora surfando no ciclo de normalização do mercado. A projeção de crescimento da carteira total já sobe para a faixa de 6 a 10%, mas o verdadeiro trator vai ser de novo o segmento middle, que deve acelerar de 12% a incríveis 18%. E tudo isso amarrado numa busca contínua por eficiência operacional, apertando o índice de eficiência ali para casa dos 37,5% a 39,5%. E assim a gente chega ao cerne dessa nossa tese de investimento. Nós vimos aqui um banco que navegou na tempestade do crédito com uma disciplina absurda, batendo recordes de lucro enquanto dobrava, multiplicava por mais de 2 vezes a sua barreira de proteção contra calote. Então a grande pergunta que fica para a gente debater e aprofundar nas nossas teses é fascinante. Se o Banco ABC Brasil gerou mais de R$1 bilhão e margens históricas num ambiente completamente restritivo e cauteloso, imagina só qual vai ser o poder de fogo dos resultados deles quando os ventos macroeconômicos em 2026 finalmente soprarem a favor. Fica essa reflexão para a gente calibrar as expectativas sobre esse gigante da execução. A estratégia deles nunca esteve tão clara.